Noite a todos. Agora começamos a gravar a aula. Quero trabalhar com vocês hoje o sistema MRP e um pouco do Just in Time, mas eu acredito que se vocês já tiveram, eu não verifiquei se vocês já tiveram a disciplina de produção, administração patrimonial, e vocês já acredito que já tenham já visto essa disciplina, visto esses sistemas. Não sei se vocês já tiveram, porque o que acontece? Ela pode ser usada sobre várias abordagens. Então, como nós estamos trabalhando na administração financeira, eu tenho que remeter o entendimento do sistema voltado para a lógica da administração financeira. Então, é interessante eu entender, eu saber se vocês já tiveram contato com esses sistemas em outras disciplinas. Já não? Eu acredito que não, professor, não lembro. MRP1, MRP2, Just in Time? Não, eu acho que não, professor. Não? Tá. O que acontece? Eu não preparei, eu preparei ele voltado, como eu disse, para a nossa disciplina, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas como vocês não viram, eu acredito que vocês vão ter essa oportunidade dentro da disciplina específica. Tirando do slide. O que eu queria conversar com vocês? Nós temos... coloquei as notas no mudo, antes de colocar no SAL, o Saul, enfim, cada um tem um... Coloca o acento, tira o acento, né? Eu preciso adequar, principalmente para alguns que não fizeram os trabalhos, porque as notas das provas elas tiveram uma média razoável. A maioria que não conseguiu a nota máxima na prova, a pessoa, teve um equívoco na primeira questão, principalmente, tá? Que é ali na hora da interpretação de um valor ali, principalmente que envolve o ativo, tá? Mas as médias das provas foram muito boas. Mas o que acontece? Eu preciso estabelecer essa média junto com os trabalhos. E muita gente não entregou os trabalhos. O que eu vou propor para a nossa aula de hoje? Nós vamos ter vamos trabalhar um pouco sobre esses sistemas. Na aula passada, eu já tinha deixado o material complementar para vocês falando já sobre os artigos, né, do MRP, Just in Time, né? Mas eu preciso mensurar uma nova avaliação para nós encerrarmos o ciclo semana que vem com uma nova oportunidade e que vá somar nessa nota para quem ficou devendo nos trabalhos anteriores, tá? Porque senão a primeira média ela vai ficar baixa. Eu havia comentado que os trabalhos eles teriam essa importância, eles somariam, tá? Nós tínhamos um lapso temporal assim até toda semana tem, né? Esse lapso de prazo. A primeira questão foi muito. Eu mantive os pesos de prazos para as atividades, o mesmo peso, independente se tinha um grau de dificuldade diferentes, tá? Até para tentar colaborar nessa questão da nota. O que acontece? Eu separei o material, ele já está até pronto aqui. Eu separei uma pasta com. Deixa eu só confirmar se é 3 ou 4, só um minutinho. Quatro artigos, outros artigos. Aquele artigo era o que eu coloquei na aula, passei para vocês da aula passada, é para nós trabalharmos, aprofundar o conhecimento para a aula de hoje. Esses 4 artigos que eu separei, nós vamos trabalhá-los na próxima aula, como a última avaliação para eu poder já lançar a nota de vocês, beleza? E aí, enfim, tudo tem que ter o seu índice de sua margem de dificuldade, né? Não pode ser até para valorizar o tempo e o empenho.
Antes, eu já vou pular para a parte já da atividade e depois eu volto para a aula. O que eu coloquei, ó? Atividades 3, porque é a sequência, né? Teve atividade 1, 2 e essa aqui é tirar o S aqui, atividade 3. Tá? Com base nos artigos que tratam sobre o sistema MRP Just in Time, elabore uma resenha, sobre a importância nas organizações de sua aplicabilidade, que serão discutidos em sala e entregues no mínimo com 2 aulas por todos os alunos na próxima aula. E aí para eu poder agregar essa nota, porque o que eu vou fazer? Eu vou, assim como eu fiz com quem é da turma de matemática financeira, eu vou retirar a menor nota e aí vou fazer a média com as 2 maiores notas mais a nota da prova para a primeira nota do semestre, tá? Mas para isso, qual que é o índice o grau de dificuldade? É mínimo. Além dessa resenha de no mínimo 2 laudas, tá? Porque senão eu peço uma lauda, vai lá, faz meia folha, nenhum lugar que vocês forem trabalhar com resenha não vai ser considerado. Então, no mínimo 2 laudas, até para quem quer investir na docência depois, que é ir para a carreira do pesquisa e docência, normalmente quando as provas discursivas, elas têm um grau de complexidade no mínimo 2 laudas, então é um bom momento, né, para esse exercício. Eu tive uma disciplina, 2 disciplinas, na verdade, no mestrado, que olha, vou falar, ficou robótico a prática da resenha, porque eram resenhas de dissertações, e dava lá 100 páginas, você tinha que resenhar em 4, 5 folhas e apresentar, e aí você cria o hábito de compilar a informação e você conseguir mensurar todo aquele conhecimento em 4, 5 folhas e ainda apresentar. E a gente vai fazer um pequeno piloto disso, mas além da entrega, o que eu vou querer de vocês? Uma fala. Eu vou querer uma fala de vocês para que a nossa última aula ela tenha essa soma da participação de todos. E aí as laudas vão ser anexadas no Moodle e a fala, que aí vai fechar essa terceira nota, abre câmera, fala 2, 3 minutinhos, que a parte mais interessante que você identificou na leitura do seu artigo, falou, acabou. Tá? Fecha a câmera, que é o cultural, né, de estar com a câmera fechada. Mas para essa avaliação, eu preciso disso. Ouvir a voz de vocês e aquele minutinho ali, ó, abre ali um pouquinho, tá? Lógico, se não puder abrir por questão tecnológica, na hora nós não vamos impedir a pessoa de apresentar, tá? Mas se for possível, tá? Vamos trabalhar com esse contato. Nós não temos contato físico. Nós estamos cada vez mais nos restringindo do contato visual. Então, principalmente nesse momento de feedback em grupo, eu acho interessante ocorrer 2 minutinhos ali, esse contato, para essa interação do que nós vamos debater em sala sobre esses dois momentos, tá? Como eu disse, a administração financeira orçamentária, elas têm um viés para a resolução de exercícios, aprendizado de análise de conteúdo voltado na administração financeira orçamentária. Mas nós temos que também saber fazer a parte qualitativa das informações, e esse vai ser um dos momentos. Sexta-feira, a última aula vai ser assim, para fechar, tá? Professor? Pois não, pode falar. Uma pergunta. Então, eu não entendi muito bem. Essa última avaliação vai ficar como uma avaliação substitutiva da nota mais baixa ou ela vai somar? Eu não consegui captar, professor. Veja bem, para quem não tem, e aí você trouxe uma questão interessante, e aí eu posso até resolver isso com vocês agora, até por uma questão de justiça, porque eu pensei nisso. Para quem fez tudo, não tem o que substituir. E qual que é a motivação de fazer, né? E aí, para quem não fez, vai estar recuperando a nota. O que vocês preferem? Ela entre como somatória de mais uma nota ou substituindo a menor? Mas aí eu quero a participação de todos, porque se decidirem
Ah, não, Para mim pode ser substituir, mas o pessoal que vê aí. Por mim também pode substituir a nota menor. Fica mas melhor. aí o que acontece? Eu preciso que. Não, mas nós fazemos, professor, com Não, certeza. não, O senhor, beleza. de repente, deixa como um ponto bom, vamos supor assim, lá no final do ano, o cara, de repente, né, precisou daquela ajudinha, não, mas ele fez lá atrás. A gente, né, tudo é considerável, né, professor? Não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer, né? Mas. Mas, ó, eu acho que até pra gente. A gente tem. Até esse ponto que você colocou, você tá hoje um viés, assim, bem bacana, um viés jurídico da situação, né? Porque se eu definir hoje com vocês como um ponto lá no futuro, eu vou estar agregando um valor para não sendo do momento. Eu preciso que esse valor seja agregado agora só. O futuro é futuro. Não tá certo, então, professor. Tá? Então a gente. Aí esse espírito de trabalho. Porque senão o que eu faço? Eu mantenho assim, ó, uma terceira atividade para somar com as três. Aí quem não tem nenhuma vai ficar com uma que vai somar, que vai. Mas aí o peso fica menos para quem não tem, né, professor? Exato. Então, Professor, deixa então para substituir a menor, né, professor? Aí quem não tem consegue substituir e quem tá. na média faz para ter o compromisso de apresentar, pelo menos, né, para, né? Perfeito. Honrar o compromisso tal. professor, Esse é o entendimento, Thiago. Perfeito, é isso mesmo. Pode falar, Ricardo. eu pensei na questão de, como um ponto extra, em questão do que as primeiras aulas, por mais que teve o trabalho que o senhor passou, teve a complicação que o senhor não tinha acesso para gravação. Isso dificultou um pouco na hora de fazer o trabalho. Então, quem fez é a maioria que estava presente na aula. Que até o senhor colocou como presença, para quem fizesse, não estava errado. Não, isso que eu falei, que eu não cobrei, eu mantive o peso, independente da complexidade da questão, eu analisei as questões com peso único. Vamos usar um termo jurídico, esse argumento, a questão de não estar gravando não é um argumento válido pelo fato de que as pessoas Que conseguiram. ele não tinha disponibilizado, né? Não, mas conseguiram postar, porque o conteúdo, de certa forma, teve o acesso ao conteúdo, não teve o acesso às aulas. Né? Eu consegui acessar o Moodle e colocar os slides que nós fizemos em sala, mas aí as pessoas só não conseguiam ter de forma acessória as aulas para poderem assistirem novamente. Mas se eu não tivesse o acesso ao Moodle, aí eu concordo. Aí eu falo assim, vocês têm todo mundo, o professor não tem, então eu não consegui coloquei a atividade, mas vocês não conseguiam ver os slides porque o professor não colocou. Mas o acessório que vocês não tinham naquele momento era a aula. E a aula, normalmente a aula, quando ela está disponível, ela serve para aquela pessoa que não participou da aula. Certo? Então, o que acontece? Ela não participou da aula, e aí ela não olhou os slides que estavam. Não dá para justificar. Entendeu? Não dá para falar assim, a aula não está lá no Moodle, então, mesmo que os slides estejam aqui, eu não vou fazer. Não, eu acho que. Né, assim como eu estou gerando um equilíbrio aqui, trazendo mais uma atividade, a gente tem que ter um equilíbrio ali do começo também, com relação a essa questão de, num princípio, eu não ter conseguido, não ter o acesso para postar as aulas. Tá? Mais uma atividade bem tranquila. Não, professor, é tudo questão de senso, tá tudo tranquilo. Né? Vamos. Carolina, vai dar tudo certo, né? A intenção é positiva para somar. Aqui tinha gravado, professor. Essa atividade é só para ser entregue? Vai ser uma pessoa ou em dupla? Não, ela é individual. Ela tem que ser entregue uma resenha de no mínimo 2 laudas e a pessoa ainda tem que tecer um comentário na aula. Cada aluno tem que fazer o seu comentário do que identificou dentro da sua resenha de ponto de destaque, tá? Aí, outro momento de liberdade que eu criei e eu acho interessante vocês trabalharem em grupo nesse sentido, até para nós não ficarmos naquele movimento alienado de escolha do professor. São 4 artigos,
E eu vou deixar que vocês escolham o melhor material para fazer a resenha. Vai chegar na hora, você vai falar, professor. Tá, não vai precisar fazer um mesclado da ideia dos Não, quatro. Eu vou não, escolher não. um artigo e vou resenhar sobre ele, no caso. Você vai falar, professor, eu coloquei lá e falei assim, professor, eu gostei daquele artigo que fala vou até abrir aqui, da cana-de-açúcar, e eu fiz uma resenha sobre aquele tema. Deixa eu até abrir ele aqui. E aí você vai falar, ó, uma parte interessante que eu identifiquei, e aí na hora eu vou abrir o material, a gente vai. E aí quem não escolher um outro vai compilar aquela informação que você agregou na sua atividade. Tá? Então eu coloquei aqui, ó. Não sei se vocês estão visualizando, não, né? Vocês estão Não, vendo só o slide, Não né? tá vendo. Deixa eu abrir os 4 aqui rapidamente. Aí eu entro no conteúdo. E aí eu vou falar rapidamente do conteúdo até as 8. Vou deixar o tempo para vocês trabalharem essa resenha, tá? E vai ser. Pá. Agora eu vou fazer o modo antigo, que era compartilhar. É para entregar até quando, professor? Até a véspera, até as 18h59 da sexta que vem. Que aí, às 19 começa a aula, e aí a gente já começa a falar sobre os conteúdos, tá? Ó, primeiro artigo, ó, agora todo mundo tá vendo a tela, né, do professor, né? Certinho, né? Análise do método MRP na atividade de manutenção de uma empresa do setor petrolífero localizada no município de Mossoró. Considerações sobre a filosofia Just in Time, que é o que nós vamos. A MRP é um estudo sobre a aplicabilidade do Just in Time na fabricação do etanol. E o quarto, ó, o sistema Just in Time, uma visão crítica de sua implementação. A MRP, ó, então eu trouxe, na verdade, eu coloquei três conteúdos sobre o Just in Time e um sobre o MRP, mas porque o MRP é muito mais simples, né, que o Just in Time. Tá? O Just in Time é considerado realmente um sistema para as instituições prático, né? Eu acredito, se eu pudesse, poderia até aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui, né? A gente fala do sistema Toyota, né? E a gente sempre tem o merchan, né? O sistema Toyota de produção, de economia, de sistema enxuto, e o Just in Time é literalmente relacionada ao sistema Toyota, tá? Alguma dúvida sobre isso? Ó, coloquei aqui, mas já vou colocar no muro os 4 artigos e eu vou deixar livre para vocês escolherem aquele que vocês tiver, porque eu posso ali escolher tal filosofia e a pessoa não tem o viés para filosofia numa leitura dentro dessa linguagem. Então, eu vou deixar aberto para que vocês escolham e como vai ser cada um vai falar sobre o que resenhou, foge aquele contexto do Ctrl+C, Ctrl+V apenas. Aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V em grupo, né? Alguma dúvida, pessoal? Não no momento. Só no momento. Não, professor, sobre atividade tá tudo certo. Para mim tá bem claro. Né? Tá, tranquilo. Eu não coloquei ainda da prova, vou colocar também o gabarito, tá? As questões resolvidas para vocês compararem com as notas de vocês, mas é bem tranquilo, tá? O pessoal foi bem. Uma outra questão ali, uma outra que se enrolou, mas a gente vai. Ninguém vai ficar fora do barco, não. Todo mundo vai atravessar o percurso junto. Vamos lá. Opa, meu slide aqui deu uma. Eu fiz aqui. Na verdade, eu que ultrapassei o limite do. Um minutinho. Então tá, ó.
rapidamente o conceito de MRP, é um processo conhecido como Planejamento das Necessidades de Materiais, ou MRP, né, e vem de uma sigla, né, Materials Requirement Plan, que é usado em organizações industriais complexas para facilitar a interface entre o comprador e o fornecedor. E aí consiste, em um sistema que busca gerar benefícios semelhantes ao just-in-time. E aí, quais são os benefícios? Minimizar estoque, manter a alta utilização da capacidade industrial e coordenar a entrega com as atividades de compra. Basicamente, são tanto o MRP quanto o Just-in-Time, eles são fruto da evolução tecnológica, do ingresso do sistema computacional nas empresas, porque eu ainda peguei, por exemplo, no serviço público, a máquina de escrever. Uma coisa assim, fala, professor, mas peguei, não sei se alguém ainda usa a máquina. E não é uma coisa absurda se dizer, né? Então, quando você compilava um dado, você gerava um resultado, quando você precisava entender, as planilhas eram manuais, você precisava identificar um estoque mínimo de uma instituição, ou essa capacidade da empresa de produção, ele era feito, essa compilação era mecânica, né? Era feito especificamente pelo o ser humano, vamos tratar assim, né? E aí o ser humano, com a evolução da tecnologia voltado para esse sistema computacional, onde começou a surgir os recursos, as empresas começaram a ter acesso às ferramentas especificamente, eu não falo especificamente dos computadores, mas aquelas ferramentas de geração de dados, de processamento de informação. Esses sistemas eles começaram a ser utilizados realmente para as grandes empresas, foram fundamentais e na verdade, como eu muitas vezes falo para vocês, a evolução ela ocorre a partir de um problema. Isso eu ouvi uma vez de uma professora, numa aula inicial de um mestrado, eu fui numa turma no mestrado FGD, na aula inicial, e muita gente depois ficou refletindo do uso do termo problema, mas todo crescimento, toda evolução, ela ocorre a partir de um problema. Então, quando existe um problema, aí as pessoas normalmente tentam buscar uma solução. Quando não há um problema, você vai vivendo naquele movimento retilíneo, ali, naquele movimento de estabilidade, né? E quando você precisa buscar um resultado a partir dessa dificuldade, então as evoluções ocorrem. E tanto o MRP aqui, e aí depois ela vai se transformar no MRP1, porque vai surgir o MRP2 e tanto o Just-in-Time, né, foram fruto dessa necessidade. Hoje, aqui, celular, eu conecto aqui e vai no WhatsApp, e aí agora há pouco estava conversando com o Conselho da Pastoral Carcerária de Viema, e aí eu já mandei o meu CPF, que é o Pix. Olha só, e aí o que acaba tudo isso acontecendo? Hoje, o Pix, por quê? Para nós, o Pix, se ele tem esse just-in-time dentro de um Pix, vamos dizer, a gente pode trocar só as palavras aqui. Ele vem o quê? Para minimizar o quê? Em vez de colocar estoque, deixa eu ver quem chegou. Vitória. Mas ele veio o quê? Para minimizar o quê? Despesa, né? Quando se minimiza estoque, o sentido é o mesmo. Você está minimizando despesa. Como é que chama? Era o TED, né? Você tinha que pagar um TED, e dependendo de cada banco era um determinado valor, e muitas vezes você tentava falar assim, não, mas qual banco? A grande palavra que ela está entrando em desuso qual que é o seu banco mesmo? Porque aí você tinha aquela preocupação, não é a mesma agência que a minha. E agora, essa nova geração Pix, né, essa evolução está acontecendo, vem justamente nesse sentido. Manter a alta utilização da capacidade industrial. Então, tanto a MRP quanto o Just-in-Time é capacidade produtiva. Temos uma usina aqui em Viema, a Decoagro. Ela funciona 24 horas, 3 turnos. Tem pessoas que não dormem em casa há um ano, mas dormem, sai lá. Se eu não me engano, o turno encerra 4 da manhã, e aí vai até meio-dia. Então, a pessoa vai estar voltando em casa às 5 da manhã, enquanto o outro está indo trabalhar, que é um padrão
criado, né, na sociedade, e essa pessoa está num outro relógio, né, biológico de trabalho. E é justamente nesse sentido, ó, alta utilização da capacidade industrial. Quem tem uma estrutura elevada, ela precisa, porque é prejuízo. Se você monta uma estrutura X e aí você não utiliza aquele espaço seu, você realmente você está em algum ponto ali você está falhando, que você não está fazendo a sua empresa realmente está utilizando toda a sua capacidade. É um dos grandes entraves, né, nas grandes indústrias, grandes corporações, essa utilização, esse estado, vamos dizer assim, de capacidade industrial, porque o que envolve basicamente isso? Você pode crescer, você vai ali, atinge uma alta utilização da sua capacidade, mas, como eu disse numa aula anterior, não sei se foi com vocês, existe também um limite para esse crescimento, porque você começa a gerar uma outra despesa, e foi justamente conosco com a questão do lote econômico. Você começa a criar uma outra despesa a partir do momento que você cria um processo evolutivo, né, dentro da sua instituição. Você monta uma estrutura, uma capacidade produtiva X, quando você atinge o limite dela e você é exigido mais sua capacidade, você precisa montar uma nova estrutura. E aí, para essa nova estrutura, até você utilizar toda a sua capacidade produtiva, muitas vezes você não vai ter a matéria-prima suficiente para isso. E aí, o que acontece? Se você não estabelecer esse crescimento dentro da sua capacidade, mas usando toda ela, não extrapolando, você vai atingir uma linha ali que não vai trazer o prejuízo para a sua instituição. Venezuela. Qual que é a capacidade produtiva industrial do petróleo? Tem muito petróleo, mas conseguem produzir o próprio, tá gravado, né? Próprio petróleo. Duvido alguém falar 3 vezes. Não consegue. Qual que é a capacidade industrial deles? Toda sucateada, problemas, embargos econômicos, e aí eles não conseguem explorar toda aquela matéria, toda aquela riqueza, e o país vive numa situação, pelo menos, e nós não podemos nos basear o que a mídia nos mostra, nós temos que ir lá na CEPAL, nos dados que é publicados da América Latina, e realmente verificar que a capacidade industrial, desse exemplo que eu peguei de um grande país que tem uma grande riqueza, que é a Venezuela, ela está totalmente sucateada, mas por uma questão geopolítica mesmo. E o terceiro ponto, coordenar a entrega com as atividades de compras. Então, assim, vem justamente para alinhar a estrutura da empresa. E aí, o que eu pergunto para vocês, qual que é a relação de nós vivermos esses modelos MRP, Just-in-Time, dentro de uma disciplina que trabalha com resolução de cálculos, né? É justamente quando vocês identificarem o valor dentro de uma instituição, principalmente no próximo semestre agora, vamos trabalhar com análises horizontais, análises verticais, em correlacionar esses resultados com os modelos do sistema que as empresas tenham implantados na sua instituição. Normalmente, por exemplo, a Just-in-Time, ela é uma filosofia, né? Então, o que seria essa filosofia? Se você aplica esses 3 pontos na sua instituição, você pode aplicá-la em qualquer momento na sua instituição. E ela envolve esse espírito no grupo para que esse trabalho ocorra. O pioneiro no Just-in-Time, mas aí eu vou só terminar o entendimento aqui do MRP, é o sistema Toyota, que nós temos sempre, ouvimos, o que vocês já ouviram falar, né, que eles trabalham com estoque mínimo, hein? Os carros são produzidos e aí, se eles têm um conhecimento ali, e aí entra aqui, ó, coordenar a entrega com a atividade de compra. Se eles têm o conhecimento de que você precisa produzir naquele mês 1.000 unidades pegar um Corolla mesmo, né, sem ser Hilux, enfim, Hilux, Corolla, qualquer um dos carros da linha, eles vão ter exatamente a matéria-prima específica para aquela produção.
Não é vantagem, muitas vezes nós olhamos instituições que você vai lá pedir um produto, tem aquele vasto estoque nos fundos, pô, a empresa é grande, olha, tem tudo que a gente precisa, e muitas vezes aquilo ali é matéria, tá louco para vender aquilo, mas não consegue, e em algum momento falhou ali que aquela produção, enfim, a instituição não consegue fazer, né, o giro daquela matéria-prima. Então, ó, o MRP é uma técnica que permite determinar as necessidades de compra dos materiais. Técnica. Então, vocês vão entender, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tem a função de criar e manter a infraestrutura de informação industrial, a estrutura do produto, lista de materiais, saldo de estoque, rotina de processo e capacidade do centro de trabalho. Então, isso dentro de um programa de computador, você vai ter todo o MRP instalado, vai compilar toda essa informação que você precisa, vai extrair tudo aquilo que você, todas aquelas informações dúvidas, enfim, você precisa, no seu relatório, tirar um determinado resultado que envolva, aí aqui os pontos, infraestrutura, a estrutura do produto, saldo de estoque, rotina e processo, ela está ligada para esse planejamento de necessidade de materiais MRP. Você fala, professor, banco de dados da empresa, vou lá e chego lá na instituição, tem lá o software que eu controlo tudo, lê código de barra, tal, MRP. Tá? Então, você entende que, ó, tanto MRP quanto o Just-in-Time é uma filosofia. Eles não são, vou lá procurar onde é que eu baixo esse MRP. O MRP, ele é um entendimento que está incluído em todos os processos existentes, tá? Então, a implementação do MRP exige alto nível de sofisticação tecnológica para, a partir da lista de materiais que é obtida, a partir da estrutura analítica do produto, e aí também chamada árvore do produto, em função de uma certa demanda, calcula as necessidades de materiais para a fabricação do produto e verifica se há estoques disponíveis para tais materiais. Basicamente, quer ver? Saraiva, acho que é a livraria Saraiva. Eu vou lá, em Campo Grande, no shopping, tal livro tal. Ela vai lá, coloca o nome, MRP. E fala, ó, na nossa unidade tem... Não tenho, vendi o último, tenho 2, mas não está aqui. Ó, e aí um exemplo que eu estou mensurando com vocês aqui. Mas vocês podem relacionar isso com N exemplos. O principal de tudo isso é o quê? É o poder da informação. Tá? Então, a partir do momento que você tem esse sistema, você muda totalmente a estrutura da sua empresa no poder de informação. Porque, imagine se fosse do modo manual. Eu preciso, tem um livro tal. Aí, qual que é o nome do livro? Aí sei lá, começa com B. Vamos nós lá no B procurar se tem um livro. E aí passamos lá 1, 2 horas e não achamos. Mas isso não é a certeza de que não tem um livro. Naquele momento, nós... vou procurar no estoque. E aí, estou eu ali esperando, acreditando de que possa encontrar ou não o livro. E aí volta ela lá, olha, eu não achei, mas nós vamos pedir. Esse tipo de resultado não é compatível mais com as instituições, mas era assim que funcionava anteriormente. Farmácia, eu ainda encontro farmácia que... maioria não, ele vai lá para... não, tem sim. Aí a pessoa vai lá no fundo... olhar, não, tá aqui, tal, tem uma caixa, 2, não tem, mas assim, entende como que esse conceito, essa tecnologia, implementar o MRP, como que realmente permitiu que as empresas, não só para os clientes, tenham um acesso muito mais rápido, né, uma informação muito mais objetiva, e prática ali naquele momento de abordagem enfim, com o representante da instituição, do que se fosse no modelo manual. Porque aquela velha cardenetinha, vim pagar minha conta, e vai ali, como que é o seu nome mesmo? Aí começa com F, vai lá no F, vai ali, entendeu que é um conceito, então é bem tranquilo. Após a verificação dos estoques, detectando a falta determinada, é a leitura que eu fiz agora aqui com vocês, né? O sistema emite uma solicitação de compra para aqueles materiais que são comprados de terceiros ou uma ordem de fabricação para aqueles itens que são
fabricados internamente. Isso aqui é o MRP dentro de um outro momento, né? Então, não encontrou o produto, como eu falei do livro, vai lá, encomenda, ou fala, tá numa outra filial nossa, aí remete aquele produto, enfim. Como é que essa informação ia chegar se não tivesse esse sistema em funcionamento? É que no dia a dia, isso já se tornou padrão para nós, né? Para nós não ter isso na prática nas instituições é uma coisa fora de cogitação. Tá? Mas dentro do conceito tanto da administração financeira, no planejamento de estoque, quando vocês precisam entender essa linguagem da origem da informação. Tá? Quando vocês forem abordados, mas como? Como surgiu? E aí vocês têm o entendimento, o princípio dessa essa aceleração, vamos tratar assim, essa aceleração da informação e do conhecimento. Pois que prova, bom, isso parece até redundante dizer, mas para quem ainda pode estar no modelo manual e tem o acesso à tecnologia, é um caminho sem volta, jamais vai regredir, né, nesse conceito. A grande vantagem desse método é que ele permite ver de forma rápida o impacto de qualquer replanejamento e assim saber os itens faltantes e tomar as medidas corretivas, cancelar ou reprogramar pedidos e manter os estoques em níveis razoáveis, coisa que eu acho que se vocês têm ou não têm o contato, é aquele controle de estoque ali, como eu disse, do livro, que a pessoa tem uma informação rápida, né? Ou você chega numa loja de material de construção e fala, eu quero um cano tal, uma tomada 3/4, 1/4, meia. Imagina a pessoa vai lá, ou não, ela ali bate ali, tá, não, não tem, ou tem, enfim, você já, o seu tempo, você ganha muito nessa questão da agilidade e a empresa também na questão do seu controle de estoque. Então, dentro do MRP, olha só, todos os pontos da empresa estão relacionados a esse movimento né, desse movimento de implantação desse modelo do MRP. Né? Então, por exemplo, o que representa aqui meu mouse? Então, quando há uma previsão de demanda, aí ocorreu a previsão de demanda na empresa. Aí existe um plano mestre de produção, interligado ao MRP. Aí o MRP tem o controle do registro seu de estoque. O MRP, nesse plano mestre de produção, também está ligado na sua carteira de pedidos. Se você tem uma lista de materiais, então um sistema que, dentro do MRP, que projeta para vocês todas as informações necessárias no momento da produção de uma empresa. E automaticamente ela é geradora dos resultados. Então, quando vem as ordens de trabalho, ordens de compra e os planos de materiais, também interligados nesse sistema MRP, tá? Eu acredito que vocês, não sei, acho que a maioria, quando se fala assim, parece bem tranquilo. O princípio mesmo é que vocês não tinham, como eu perguntei no início, vocês já tinham tido contato com a nomenclatura, né, da onde é a origem desse sistema, né, implantado. Eu acredito que em todas as instituições, eu trabalho o dia inteiro usando o sistema, seja para informação. A única coisa que no MRP, eu acho que no meu dia a dia, eu não sei se é de vocês, é a agenda. Que aí eu vou lá, coloco, o meu MRP aqui vai ali e coloco o que eu preciso para amanhã. Tal. Porque essa compilação de organização de metas ainda ela é estabelecida pelo indivíduo. Ou vocês têm um MRP que informa para tem? Uma Alexia? Pessoal, tá todo mundo aí? Sim. Eu não tô... Tá. Então, vamos lá. Então, até os anos 60 do século passado, os cálculos para o MRP eram feitos manualmente, como eu disse, e aí com o surgimento dos computadores, a partir dos anos 60, esses cálculos passaram a ser executados eletronicamente de forma rápida e confiável. Durante os anos 80 e 90, o MRP evoluiu, se integrando às outras áreas da empresa, o que possibilitava a avaliação das consequências da futura demanda na engenharia, no desempenho financeiro e na necessidade de materiais. Essa versão passou a ser chamada como MRP2.
Veja bem, ó, a princípio ele abrangia todos esses pontos, mas dentro de uma linha de produção. Como ele funcionou na década de 60, e aí ele foi passando por um processo de implantação e foi comprovado que realmente tinha uma eficácia, tornou-se necessário, e acredito que foi no modelo piloto, o desenvolvimento dessa filosofia, desse sistema MRP para outras áreas, e aí eles vão, o que acontece? Essa engrenagem da administração, de toda a instituição que envolve a administração, né, em todos os pontos, ela começou a adotar o mesmo processo. Quando começou não só na parte de estoques, mas também as demandas da engenharia, na parte financeira, as questões e outras necessidades de materiais, e aí esse processo evolutivo eles denominaram de MRP2, tá? Tranquilo? Vamos para Just in Time rapidamente? Quem ia falar? Sim, professor, pode passar. Just Time é o mais conhecido aqui. É que bem na hora aqui, abrindo um áudio aqui do gemidão do lado, tipo, fechar rapidão. Certo, deixa eu só arrumar aqui meu slide aqui. Aqui, ó, rapidamente, ó. Tá. O Just-in-Time é uma filosofia de manufatura baseada na eliminação de desperdícios por meio da melhoria contínua de produtividade. Então, como disse o sistema Toyota, e aí ele pode ser, e eu trouxe vários artigos ali que ele teve como pioneiro a aplicação nas fábricas, né, da Toyota, nesse sentido de desperdício mínimo, zero, nem desde que seja um parafuso, enfim, uma calota, um tapete para o automóvel, qualquer coisa. Eles eram todos feitos sob medida. Hoje, quando você... E a gente pode pensar isso como filosofia, ó. Você vai montar uma padaria hoje, vai pôr... Quantos... Aí você montou sua padaria que vai produzir pão francês. Como é que você vai definir quantos pães franceses você vai vender por dia? A cidade minha tem 20 mil habitantes, eu vou definir que 10% dela vai comprar a minha padaria. E se isso não acontecer? Como é que você vai introduzir esse entendimento quando você ainda não tem essa informação compilada, essa base, tipo assim, ó, janeiro vendeu tanto, fevereiro tive uma média, aí a partir disso você desenvolver e falar, não, minha padaria, eu sei que eu tenho um público-alvo tal que vai vender 200 pães. Até esse momento, quando você ainda não consegue ainda mensurar especificamente seu público-alvo, o Just-in-Time, que vem com essa filosofia, é justamente para você já iniciar com esse conceito de que, ó, eu vou trabalhar com estoque mínimo. E aí, o que é a grande dificuldade de trabalhar com estoque mínimo? Eu vendo os trabalhos, vendo tudo que existe até hoje das pesquisas. É a resistência do empreendedor em aplicá-lo, na sua ação mesmo com relação a isso. Muitas vezes o empreendedor transforma a sua ideia, ele acha que isso seria um limitador para o seu crescimento, mas que, na verdade, ele é um limitador do seu prejuízo. Tá? Então, quando ele se torna uma ferramenta que é um diferencial para a sua instituição, quando você reduz literalmente o seu desperdício e você na sua linha de produção na sua empresa. E a linha de produção envolve N situações. Quando eu vejo o mercado que está lá colocando caixas de verdura para fora porque estragou, faltou alguma coisa. É raro. Primeiro, desperdício de alimento, enfim, é prejuízo para a empresa. Eu falo, mas professor, mas é uma produção? Se você comprou aquele produto e você processou ele na sua empresa quando você embalou, quando você colocou num ambiente de exposição para o cliente, você transformou aquela matéria-prima no produto acabado. Quando se fala em produto acabado, a gente não pode ter só o conceito de processos. Todo produto que você inicia ali e você passou por uma transformação dentro da sua empresa, ele está envolvido com um sistema que envolve produtividade
E sendo um sistema, o just-in-time vem justamente nesse sentido. Redução de desperdício. O conceito preconiza produzir ou manter em estoque somente as quantidades exatas e necessárias, no momento necessário para atender à variação de demanda. O objetivo do just-in-time é coordenar a atividade de modo que os materiais e componentes adquiridos cheguem onde são necessários, de modo que as reservas de estoque, e aí tratamos aqui de um estoque de segurança, sejam reduzidas ou eliminadas. Tá? É isso. Então, você pode. Eu pego a avenida aqui de Viema, eu vou olho uma loja de calçado, posso pensar nisso. Uma indústria de. Uma farmácia, eu posso pensar nisso. Uma papelaria, eu posso. Qualquer empresa, posso pensar nisso. Assim como a usina que está produzindo cana, produzindo. Cana não, produzindo o etanol, né? Utilizando bagaço para fazer o seu combustível, enfim, fazendo o reaproveitamento. Qualquer empresa pode aplicar essa filosofia. Para o bom funcionamento do just-in-time, é preciso contar com fornecedores com altos níveis de qualidade e coerência e que o desempenho logístico, tanto do comprador quanto do fornecedor, seja confiável. E aí essa engrenagem da empresa com seu fornecedor. Você estabelece ali um sistema enxuto, você não tem estoque, mas seu fornecedor não é confiável, aí você vai ter, com certeza, você vai ter um problema. Você fala, pô, mas eu estou tentando implantar um sistema sem estoque, justamente para eu não precisar ter esse produto que me gerou uma despesa e ainda não tem, eu não vendi, então eu não fiz o giro não transformei em receita. Então, justamente essa relação com o fornecedor. Desta forma, a flexibilidade do processo de compras pode disparar o processo utilizando-se dos cartões Kanban. E o Kanban eu não vou entrar ainda, tá? Para que o Just-in-Time tenha sucesso, é fundamental que a organização tenha qualidade do processo, dos funcionários e dos fornecedores. Tranquilo? É que assim, é só uma introdução, eu posso buscar um vídeo rapidamente aqui com vocês, mas é muito bacana vocês transformarem isso numa filosofia do dia a dia, da empresa, pegarem os conceitos, e aí quando eu falo nesses conceitos, e aí eu vou trazer aqui para vocês os artigos, tá? Que aí os artigos vão ter as fundamentações teóricas. Eu já vi em farmácia, no caso, o pessoal trabalha, vamos supor assim, só com o estoque que está ali exposto. Se ele tem 5 caixinhas, né, do anti-inflamatório, aquelas 5, quando ele vê que chegar um, ele já pede que a somente ciente, né? Se eles podem confiar que dentro de um dia e meio o remédio vai estar lá para ser reposto, ele não precisa comprar 20, 30 caixas dele, né? Então ele vai sempre aí. Uma que é o jeito também de acompanhar o preço do dia, né? Se ele compra 20 e o remédio subiu, ele perdeu de ganhar. Né? E se ele comprou 20 e o remédio caiu o preço, ele tomou prejuízo. Então acho que seria mais ou menos para alimentar essa forma, né? Perfeito, exatamente isso. Porque não tem um padrão. É aqui, ó, palavra, eliminação de desperdício, melhoria contínua. E aí fica, a questão se torna excelente para a empresa, como você disse, na questão das mudanças de preço, né? E aí, quando ocorre essa questão das mudanças de preço, fica também para o cliente que vai ter, ele vai poder ser atendido e sempre pegar um diferencial nesse momento com relação ao valor. Tá? Tranquilo, pessoal, vocês vão tirar. Eu quero que vocês leiam aquele que vocês identificarem com o tema, tá? Para a gente debater na próxima aula sobre os artigos e aí fechar as notas certinho para todo mundo, tá? E seguir tranquilamente nas férias. Férias não, né? 15 dias não é férias, né? É só ali um momento de recesso ali, todo mundo fazer os seus projetos, né? Seus futuros artigos. Eu falo que assim, eu gosto dessa ação produtiva, da pesquisa, da trabalho e volta depois, nesse nível assim de excelência eu não digo, porque nós somos falhos, né? Mas da busca, do foco, sabe? Eu acho que para nós, em todos os sentidos, isso soma em bagagem, em você adquirir novas habilidades,
o saber ouvir no dia a dia é fundamental, tá? E eu falo que nós temos que sempre praticar as nossas ações sempre com excelência. Essa excelência podemos não mensurar agora, a curto prazo, mas vocês podem ter certeza que a longo prazo vocês serão compensados, tá? Se já não estão, né? Deus queira que já estejam sendo compensados já por isso, mas eu falo porque como vocês estão no conclusão de uma graduação, mas já estão, acredito eu, a boa parte já no mercado de trabalho. Então, quando eu compilo essas informações para trazer para vocês, é justamente uma coisa que vai remeter aquilo que vocês precisam no dia a dia. Tranquilo, pessoal? Vamos para a chamada? Hoje foi, ó. Eu vou deixar o tempo para vocês trabalharem esse artigo, vou postar ele nesse exato momento, tá? Bastante informação, professor. Não entendi, Amanda, desculpa. Bastante informação dos temas. Que bom, que bom. Vamos aproveitar. Deixa eu entrar aqui no... Eu vou... Só um minutinho. Para a apresentação, que vocês vão ver minha... Sair do sistema, vocês vão ver minha... Espera aqui, deixa eu só... Aí, já vou voltar aqui com a chamada aqui. Silêncio, né? Hoje é... Dia 6. Já está abrindo. Amanhã eu vou passar pela terra de vocês, hein? Maracaju, que Maracaju eu vou... Aline Alves, tá aí, Aline? Não? No chat, Presente professor. no chat. Oh, perdão, não vi, que eu tô na tela da chamada aqui, tá? Então, tá, Aline Renovato. Não, né? Amanda Luna, não, né? Amanda Ribeiro, sim, né? Presente. Opa, beleza. Ana Carolina, não vi se tá aí. Olhem as notas, tá? Quem chegou depois aí que eu tava já, olhem as notas, esse trabalho vai ser fundamental, tá? Ana Lara. Tô aqui. Ana Lara, tá? Beleza. Andréia também, eu sei que tá aí. André, vamos ver se o André chegou. Tá aí, André? Não, né? Carolina, eu vi que chegou. Tá aí, Carolina? Tô aqui. Beleza. Evelyn, eu não vi. Tá aí, Evelyn? Presente. Opa, Evelyn, desculpa. Fernando. Tá aí, eu acho que eu vi o Fernando. Ou não? No chat, professor. No chat ele tá dando presença. Opa, beleza. Ó, semana que vem não vai ter chat, hein, pessoal? Elke tá aí. Isabel Cristina. Presente. Opa, beleza. Jesus tá aí. Jones. Jones. Opa, Jones, beleza. Aqui, professor Vicente. Opa, obrigado, Jesus. José Emerson. José Emerson. Não. Então tá. Cássia. Cássia do... Vamos ver aqui, cadê o... Secretária, certo. Cássia. Lucele. Lucele tá aí, não? Sempre ela vem. Cadê a Lucele? Não, então... Aparentemente não, professor. Obrigado, então... Maiara, obrigado, tá aí, Maiara. Michael não vi, Marcelo também não. Não, Marcelo. Presente.
Tô Opa, aqui, o Marcelo, presente. sim, é verdade. Marcelo, tá aí. Maria Cristina tá de atestado ainda, né? Tá tudo bem com ela? Alguém tem falado com ela? Natália Eu não não. sei, professora, eu não falei com ela. Mas eu imagino que ela esteja bem, sim. Bom, né? Covid é uma incógnita, né? A gente pergunta assim porque é um negócio que tá louco. Paulo, tá aí. Regina, tá aí, Regina? Presente. Opa, beleza. Ó, quem é os companheiros aí que são pai, ó? Feliz Dia dos Pais. Não chamou eu? Opa, ainda não cheguei ainda, vou chegar. Quem é pai, que eu tô dando. Quem é pai não deixa Feliz Dia dos Pais, tá? Obrigado. Domingo agora. Quem não é também, eu não sou pai, então quem não é comigo aí, futuros pais aí também, Feliz Dia dos Pais. Então, posso esquecer isso, não. Inclusive, eu estava mediando uma situação para os internos Dia dos Pais, no começo da aula. Ricardo tá aí, Ricardo tá. Roberto, não vi Roberto. Rosane tá aí, né, Rosane? Samuel não vi. A Sandy tá de atestado. Sim. Quem tá aí? Quem falou? Sim. Rosane. Rosane. Ah, tá, beleza. Samuel não tá. Ceiline. Não tá, né? Tiago tá. Vanessa do Nascimento. Vanessa Teixeira. Eu tô presente, professor. A do Nascimento não, né? Não. Tá. Vitor. Não viu o Vitor? Não tô. Vitória tá aí, né, Vitória? Presente. Obrigado. E o Wellington. Não viu o Wellington. Acho que o Wellington não veio hoje, não, professor. Então tá. Pessoal, nesse momento eu vou encerrar a gravação, colocar o material no mudo. Boa a semana a todos.